dia, gente. Bom dia, na verdade, é uma força de expressão, né? Porque ninguém pode ter um bom dia acompanhando esses acontecimentos bárbaros que tomaram conta dos noticiários. É indignante ver que o povo civilizado é capaz de fazer coisas assim que só víamos e líamos, né, quando estudávamos história. Eu me lembro dos povos bárbaros. Eu ficava incrédula de como um ser humano era capaz. Mas, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que nunca deixou de ser. E agora é um momento que não dá para ficar neutro. Não dá. Qualquer pessoa com um mínimo de percepção, de visão, de entendimento dessa história, desse conflito, ela tem que ter posição. Não pode ser neutro, não pode, não dá. É você estar do lado da civilidade ou do lado da barbárie. O que nós estamos assistindo é exatamente a mesma coisa que os nazistas fizeram com o povo judeu, estamos vendo o Estado de Israel fazer com o povo palestino. É uma limpeza étnica, é uma supremacia e é indignante, porque a responsabilidade dos países ditos democráticos, civilizados, primeiro mundo, né, é que originaram tudo isso, porque foi criado um país dentro de um território que era habitado por um povo. E esse país que foi criado, ele não se limitou às fronteiras que foram demarcadas. Eles foram invadindo, violentando e oprimindo. E o povo palestino estava vivendo ali na faixa de Gaza num campo de concentração, com soldados armados dia e noite, restringindo toda a liberdade do ir e vir e o acesso às condições básicas de vida. Toda a água era limitada, toda a energia, ou seja, um país estrangeiro se formou dentro de um território que era habitado e se impôs pela força e foi comprimindo e oprimindo. Então, é óbvio que as pessoas têm o direito a ter uma resistência, a lutar pela sua vida, pelo seu bem-estar. E é claro que essa opressão gera uma reação de violência. Agora, muito me entristece ver de pessoas da mídia progressista e pessoas de esquerda o tempo inteiro falando em terrorismo do lado da Palestina, ataque terrorista, mas Israel também oprimiu e tal, e errou na dose. Israel não errou na dose. Israel faz a barbárie, comete crime de guerra contra um povo que vinha sendo oprimido. É um horror a gente assistir a tudo isso. Eu não consigo mais nem ver as cenas. Eu assisto um noticiário para me colocar a par dos acontecimentos sem os detalhes, porque
eu me sinto impotente e, e é doído de ver. Imagina sentir. Imagina o que esse povo lá na Palestina está sofrendo. É claro que eu me solidarizo com as vítimas do povo judeu no meio a essa guerra toda, mas numa surpresa, o povo judeu foi afetado, mas o povo judeu ele tem condições de defesa que não é dado ao povo palestino e foram povos que largaram seus lares, seus países e foram viver num território ocupado, tá? Que foi expulsando o povo da Palestina do território que era habitado por eles. Então, é muito triste, é um horror. Quando se desvincula do poder opressor, não há diferença. São todos seres humanos, palestinos, judeus, qualquer outro povo, é possível conviver harmoniosamente. O problema é o estado de apartheid que se forma, é a supremacia e o racismo que se impõe a um povo, né? Os palestinos, eles são vistos e tratados como uma sub-raça humana, como seres inferiores, e como revelou, né, o ministro da Defesa de Israel, são animais. Vamos exterminar os animais, acabar com os animais. Meu Deus do céu, é pavoroso. E a gente vê o desespero, é indignante para a população palestina ser violentada e ser expulsa do seu lar, né? Porque o Estado de Israel vem fazendo isso há muito tempo. A sociedade ocidental, ela tem conhecimento do que a mídia cúmplice com a hegemonia imperialista passa para elas. Mas acontece que o Estado de Israel, o exército de Israel, invadia as casas dos palestinos com armas e expulsavam os palestinos das suas casas e foram ocupando-os com assentamentos judeus nos lugares em que viviam os palestinos e foi confinando ali num campo de concentração. Ora, como pode não querer que haja uma reação violenta de um povo que vem sendo barbaramente violentado? É um absurdo. Agora, o absurdo foi ter criado um país dentro de um território que era habitado por um povo. Vamos imaginar aqui no Brasil, de repente São Paulo, alguém decide, países estrangeiros decidem criar um país estrangeiro em São Paulo, expulsam os paulistas de São Paulo e começam a criar campos de concentração, violentam, vêm com violência, com um exército poderoso e expulsa. E aí? Simples assim. Os países têm o direito de invadir um território ocupado e criar um país dentro desse território? Então, é uma reflexão para a gente tomar, né? E, como eu disse anteriormente, não dá para ter posição neutra quando você conhece a verdade, quando você conhece a história, quando você sabe
da barbárie, da violência e do holocausto que está sendo feito com o povo palestino. Não dá, é indignante. E me desculpem a expressão, mas eu sinto vontade de vomitar quando eu assisto algum pedacinho da mídia tradicional. Embrulha o estômago e dá vontade de vomitar. Não dá, não dá. A manipulação, a notícia tendenciosa, o tempo inteiro criminalizando o povo da Palestina é um absurdo, é indignante. Então, gente, eu peço a vocês que busquem as informações nos veículos certos e entendam a história da Palestina. E nesse momento, a Palestina, o povo palestino precisa de toda a nossa solidariedade. Agora, é importante ressaltar, tá? O povo judeu não é responsável por isso. O Estado de Israel é responsável por isso, não o povo judeu. Eu parabenizo os rabinos, as comunidades judaicas que neste momento estão horrorizadas e levantando a bandeira da Palestina e comparando o sofrimento que eles tiveram com o nazismo, o sofrimento que o povo da Palestina está tendo com esse apartheid pelo Estado de Israel. Então, gente, vamos dar as mãos, judeus, palestinos e toda a comunidade de todos os povos do mundo. Precisamos de justiça, de dignidade humana. Vamos dizer não à segregação, vamos dizer não à violência, vamos dizer não ao fascismo, ao extremismo, e vamos juntos nos solidarizar e respeitar os territórios, respeitar as culturas, respeitar todos os povos. Parabéns ao povo judeu, que nesse momento é consciente e abraça o povo palestino. E parabéns ao Gustavo Petro, presidente da Colômbia, pelo seu posicionamento em se indignar e romper relações com o Estado de Israel, porque eu acho que isso aí é um dever de quem é humanitário. Não se pode pensar em relações comerciais, tem que ser neutro. Aqui não podemos ser neutros no momento de extermínio, de holocausto, de limpeza étnica. Vamos dar as mãos, vamos buscar a paz, levantar a bandeira branca e juntos gritar pela paz na Palestina e, sobretudo, pelo reconhecimento da Palestina e devolver as terras integralmente da Palestina. Não se pode criar um país dentro de um território que é habitado. A origem do conflito é toda essa. Então, vamos nessa reflexão somar forças e dar as mãos. Todos vamos abraçar judeus, palestinos e todas as pessoas que lutam pela causa humana, que querem o valor humano sobre qualquer outro valor que possa ser imposto. Obrigada.